sexta-feira, nosso dia favorito da semana, porque é o dia do nosso projeto Sexta na Sexta, que vem há cerca de 1 ano e meio incentivando a agroecologia local e familiar. É o dia que a gente abre as portas de casa, literalmente, para pequenos produtores trazerem as suas colheitas, sobretudo de punks, plantas alimentícias não convencionais e medicinais, que são muitas vezes plantadas em sistema de consórcio, nascem espontaneamente, que é um sistema também que regenera ao mesmo tempo o solo, favorece todo o entorno. E esse é um pouco a base do nosso pensamento, é o que vem unindo, eu acho que é a palavra-chave que conecta tudo, como a gente faz para favorecer um ecossistema. Então, no nosso projeto a gente tem colheitas de assentamentos dos entornos aqui de São Paulo, de Sorocaba, de Cajamar. A gente tem hortas urbanas que produzem no meio do caos da cidade. A gente tem hortas também de alguns coletivos que atuam em comunidades e alguns quintais produtivos que começaram a perceber essa abundância. E é isso a grande questão que a gente vem investigando, de como a gente produzir o nosso meio de vida, como a gente estabelece outras relações de comércio, de troca, de relação. Falar de agrofloresta é falar de relação, é falar de consórcio, é falar de favorecimento, é falar de criar meios, de criar campos, de criar condições das coisas vingarem, reverberarem, multiplicarem, enfim. Eu escolhi hoje a gente falar aqui da hortinha porque foi assim que eu conheci esses pequenos produtores, foi assim que venho me aproximando dos movimentos de permacultura na cidade, de agroecologia. Plantando em caixotes, plantando em garrafas, em todos os recursos disponíveis que muitas vezes são subutilizados ou nem são utilizados, que a gente descarta para fora, como se existissem fora. E não, a gente pode aproveitar e já está tudo aí e já é. É um pouco esse também a base do nosso pensamento. A gente se une, favorece, troca e vai descobrindo juntos. Esse é o apoio da rede, esse é o agradecimento. E esse é um pouco que eu gostaria de aprofundar, a gente pensar o que é agrofloresta. Mais do que uma técnica, a gente pode pensar que a agrofloresta é um pensamento, é observar os fluxos de uma floresta e interferir o mínimo possível nisso, e favorecer o máximo possível aproveitando e considerando que tudo é recurso. Então desde um solo que é nutrido pelo que cai, essas folhas que caem e criam uma camada, fazendo um microclima, propiciando que as sementes fiquem ali o tempo necessário para sua germinação. Em lugares mais aprofundados, as sementes mais duras. Em lugares mais superficiais, as mais fáceis, mais molinhas. E brotando sempre em contínuo consórcio. Uma mais alta, as pioneiras, fazendo sombreamento também, microclimas para outras poderem chegar, arbustivas. Outras que precisam de um tutor, de algo para se enrolar e irem se reproduzirem, alcançarem, conectarem outras. As medicinais, que são indicadoras de solo também, muitas vezes, que fazem diálogos ali com os insetos, que a gente chama de praga, mas na verdade praga é só alguma coisa que está em excesso no ecossistema. Na verdade tudo combina com tudo, tudo compõe com tudo. A pergunta que a gente se faz é o porquê saiu desse fluxo, porque algo escapou e virou um vírus que não se domina, não consegue se compor. Então isso, envolve tudo isso e envolve sempre um favorecimento também, porque assim é a natureza. Ela nunca pensa em uma espécie se sobressair, há espaço, cabe, e a biodiversidade, inclusive, é o grande barato, porque ela volta em muito mais potência, em muita mais conexão. Então, nosso projeto é inspirado nisso, como todas essas hortas, todos esses produtores, e quem está na outra ponta pensando em consumir, pensando em também produzir as suas medicinas, os seus alimentos em casa, possam se conectar e a gente fazer um outro caldo, ou outras maneiras de todo mundo aproveitar desse caldo. Assim. Então, aqui na prática mesmo, o que é pensar? É pensar nos recursos que a gente já tem, coisas que estão em abundância aí pelos lixos. Então tem desde garrafa, caixotes, e pensar também que a base de um caixote já é um plástico, pode ser um plástico. E aqui embaixo, em geral, eu uso isopor, a tampa da caixa de isopor, eu planto na caixa de isopor. A tampa já serve para drenar também embaixo.
E aí os próprios recursos das folhas secas que caem já fazem a cobertura de solo e uma camada ali. Daí vem a terra da composteira, que são os resíduos também da alimentação da casa, e fazem a nutrição para todas essas espécies encontrarem modos e maneiras aí de se reproduzirem. Né? Então aqui a gente tem um sisteminha integrado. Aqui, por exemplo, tem um caixote que tem dado muito certo, que várias espécies juntas. A gente tem flores, aqui são cosmos. A gente tem araruta, então alguma espécie embaixo que seja rizomática, que ocupe, né? A gente pensa o quê? Em camadas mesmo, como na floresta. Então, embaixo a drenagem, depois uma camada de humus, de substrato, um pouquinho de terra, embora a gente tenha experiências apenas com palha e folhas secas, como o que eu tenho ali. E depois cobrir sempre esse solo com restos de folhas e galinhos. E aí embaixo ocupar com espécies rizomáticas. Então aqui a gente tem araruta, tem uma cúrcuma aqui embaixo também. Daí o cosmos, que foi se espalhando e fazendo aí também uma polinização de tudo. E aqui, por exemplo, um tomatinho que encontrou um jeito, ó, de vingar junto com outras punks. Então, coisas que eu não plantei e vou me alimentar. Essa também é outra grande questão da agrofloresta. Você acaba colhendo muito mais do que você pensa que é possível, porque você planta uma alface e colhe caruru, beldroega e mil outras coisas juntas. Aqui eu tenho caruru, vou até colher, já pode ir para uma saladinha. E outros temperinhos também. E tem as medicinais. Essa daqui, por exemplo, é a Justiça pectoralis, que é a xambá, que é uma poderosíssima. É uma medicinal que, além de tudo, é prima do guaco, que vai também na cesta hoje, que tem cumarina. E peixinho. Aqui embaixo tem um peixinho da horta que ele me indica? Que ele tá precisando de mais sol. Então aqui, esse seria o manejo, só favorecer. É que essa daqui, ela já vai secar logo e vai começar a ter mais sol no peixinho. Enfim, são esses os consórcios. E assim, na prática, que a gente vai descobrindo o que tá funcionando, o que não. Não há outra maneira melhor do que colocar a mão na massa mesmo, colocar a mão na terra e tentar. Aqui, por exemplo, eu fiz um outro canteiro apenas com madeira que encontrei na rua, né? Madeiras que estavam aí também nas caçambas. E aqui é uma experiência que eu não uso terra. Aqui são as folhas do quintal que vão se decompondo e formando o solo. Tá? Então aqui é uma experiência que tem berinjela, cúrcuma, bertalha, um mamoeirinho, margaridão, que tá aqui vindo de sede, capim-santo, amaranto, cana do brejo, muita coisa. Então é exatamente essa a grande possibilidade da gente colher apenas modificando os caminhos, né? Ao invés de destinar uma semente para o lixo, vai para uma composteira, vai para um vasinho, vai aqui para um potinho, né? Considerando que tudo é recurso, tudo é possível, é só a gente tocar o barco. E essa maravilhosa é a moringa oleífera, que eu tenho aqui plantada em vaso. Comecei desde a sementinha. É uma planta muito poderosa, muito importante assim para fazer composições com os humanos, no sentido nutritivo e medicinal dela. Assim, ela é chamada inclusive de árvore da vida. De tamanha a fama dela, ela já é utilizada há milhares de anos, aí, famosa na medicina ayurvédica também. Ela é originária ali da África, pedacinho da Índia. É uma alegria a gente ter essa colheita hoje especial com florzinha e tudo. A florzinha, inclusive, tem um prato famoso ali na Índia, que é fritar a florzinha no óleo de coco e depois colocar numa calda de água de rosas. Então são muitas as maneiras de serem utilizadas. Essa colheita, como eu estava dizendo, veio da Ana, da Terra que Dá, que vem descobrindo também maneiras de ter plantas poderosas, consórcios interessantes em quintais, aonde ela tá, ela cultiva e vai criando aí sistemas de sempre ter colheitas e sempre fornece pra gente as medicinais. Essa daqui, por exemplo, é a vagem dela, que eu colhi, que dão as sementinhas. E por que ela é chamada de árvore da vida? Porque ela é uma planta que pode ser utilizada na nutrição, por ter muita proteína, muito cálcio e muitas vitaminas, é uma refeição completa. Bom, aqui é uma vagem, né, do que ela produz depois da flor, que vão dar sementes. A semente é muito também conhecida por purificar a água, então em lugares inóspitos, para comunidades é uma planta excelente, porque já tem o fator nutricional
e essa semente que colocada numa água ou num riacho ou em algum ambiente que ela foi coletada, ela ajuda a purificar, que ela agrega ali todas as moléculas e torna essa água pura, potável. Além de tudo, também ela é antioxidante, é uma maravilha, assim, eu fico sem conseguir saber por onde começar a falar dela, assim. Além de tudo, ela é antioxidante, é anti-inflamatória, então vai bem também no chazinho, ajuda em tratamentos prolongados, justamente anti-inflamatório, questões assim. Um jeito interessante é deixar secar e fazer um pozinho, tipo um matcha, para ser acrescentado nas receitas. Outra maneira também é refogadinha no meio da salada, no meio de um refogado de verdura e na salada, porque ela é inclusive gostosinha e cheia de pólenzinho. Ela inclusive é saborosa, é gostosinha, e no suco verde vai bem, tintura, óbvio, que vou testar. São muitas as maneiras de utilizá-la, assim, e tanto fresca quanto deixar secar e utilizar depois. O quezinho aromático, todo trabalhado para abrir pulmão. Tem o guaco, que também veio lá da Ana, da Terra que Dá. O guaco é conhecido nos quintais das avós, eu mesmo uso desde criança para aquele dia que precisa abrir o pulmão mesmo, precisa de algo para expectorar, abrir os caminhos. Ele funciona super num chazinho, é perfumado e tem um efeito ligeiramente analgésico e relaxante. Então ele é perfeito para hora de dormir ou para fazer uma inalação, deixar uns raminhos no chuveiro. Junto com a hortelã, os dois, um potencializa o outro e fazem boas-vindas para o outono, que a gente começa a cuidar mais das vias respiratórias e dessa relação de calor com o tempo e o nosso corpo. Assim. Outra coisa interessante do guaco, que é nativo, é que ele tem a cumarina. Ele tem esse princípio, igual ao cumaru, que dá um tom abaunilhado, ligeiramente adocicado. Então, uma coisa interessante é fazer um xarope, porque dá um toque num bolo, numa calda. Ele, além de tudo, pode ser usado como um tempero. E a Ana também preparou mudinhas de aranto ou mãe de mil. Mãe de mil, porque em cada pontinha dá uma mudinha que se multiplica por mais 1000. Então, você tendo uma, você vai tendo uma suculenta, fácil de cuidar, cabe em qualquer cantinho de vaso, cabe num vasão, fica linda. Tem uma ali. E ela também é considerada uma medicinal, porque ela é cicatrizante, não comestível, mas de aplicação local na pele. Ela tem aí estudos interessantes sobre ela. E outra dica é pegar o guaco, escolher o ramo mais fortinho, o galinho mais fortinho, e cortar assim, né? Dar uma cortadinha perpendicular e colocar numa terra, claro, pode ser uma maior, e deixar ele vingar e também multiplicar e ter sempre guaco em casa, quando precisar. E a gente tem também a participação do Agroterra na comunidade com o shimeji e o caqui, que é plantado ali no entorno, é uma comunidade que também se une e faz essa distribuição das colheitas da região de Suzano. O caqui, ele veio já bem madurinho, então a minha dica é fazer um chutney, fazer uma geleia, já utilizar. E a gente pensa assim em escoar, não é só essa relação de comércio do que vem, como a gente gostaria, mas é do que o produtor tem daquele momento. Isso seria uma rede de apoio, né? Então, se a gente pensa nesse momento, se o produtor que tinha muito caqui, a gente pode beneficiá-lo e aproveitar e já incluir isso nas nossas receitas dessa maneira, a gente consegue ter cada vez mais abundância a um preço mais interessante para todos, porque o produtor nunca tem perda, isso nunca vai refletindo em algum canto. Né? Então isso também é esse pensamento agroflorestal, né? E pensar, por exemplo, que o shimeji ela colheu hoje. Então, em qual outro sistema que uma distribuição poderia ser feita no mesmo dia, né? Num sistema menores, em outros tipos de escoamento. E o legal também do Agroterra é que eles sempre voltam todas as pesquisas, além das próprias colheitas, para atividades de educação ambiental, em hortas de escolas, de praças. Então é essa integração toda do sistema que venho aprendendo muito também com eles, com a Daniela, que toca esse belo projeto.